E um camisa 10 para o São Paulo da Fiorentina. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os dois temas e fala também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo está mesmo de olho em um meia atacante da Fiorentina. Nas últimas horas surgiu a especulação forte de que Sabiri, meia de 29 anos de idade, marroquino e que pertence à Fiorentina, foi sondado pelo tricolor. Informação que eu tenho é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, mas prontamente descartado pelo tricolor. Com uma observação importante, o Sabiri não tem conseguido jogar na Fiorentina. Foram apenas 2 partidas desde que ele foi contratado em julho do ano passado. Sua última aparição em campo em 26 de outubro, ou seja, alguém que vem sendo muito pouco aproveitado. O contrato termina em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça na metade do ano. Posso assegurar que a Fiorentina não criaria empecilhos ou dificuldades para a liberação imediata, garantindo uma economia de salário até o fim da temporada europeia. Para completar sobre o São Paulo, Lucas Ramon deu sua primeira entrevista, lateral direito, de 31 anos de idade, contratado junto ao Mirassol. O vínculo dele se encerraria em abril. Houve um acordo entre São Paulo e Mirassol e o jogador chega sem custos. Abre aspas para o novo lateral direito do São Paulo: chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz porque é um clube gigante. Vou dar minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance. É uma felicidade tremenda poder representar o São Paulo. Você está animado com o Lucas Ramon? Já usa espaço para comentário para dizer também o que você pensa sobre as contratações do Tricolor em 2026. Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve trazer um meio armador? Sim, Marcos, esse é o objetivo, mas você não deve esperar por nomes impressionantes, caros ou de primeiro nível. A maior preocupação do Harry Macis hoje, presidente do São Paulo, é em manter as contas em dia, especialmente com o elenco, tá? Então, por exemplo, entrou a grana da venda do Rodriguinho, 2,5 milhões de dólares. Esse dinheiro vai ser utilizado para o pagamento de direitos de imagem atrasados. Hoje surgiu a especulação de que o São Paulo poderia contratar um meio atacante marroquino chamado Sabiri, 29 anos de idade, pertence à Fiorentina. São Paulo nega a possibilidade de acerto, tá bom? Tricolor e Marcos Leonardo vai acontecer? Não vai não, Rogério Santos. Houve uma campanha nas redes sociais de torcedores do São Paulo depois que o Marcos Leonardo não se acertou com o Atlético de Madrid. Vou explicar por que não deu certo para vocês entenderem, tá? Marcos Leonardo tentou vir para o São Paulo no ano passado, vocês vão lembrar. Dá para dizer que a negociação até teve perto de acontecer na última hora, o Al Hilal desistiu. Momento completamente diferente. Na oportunidade, o Marcos Leonardo não tinha garantia de que seria inscrito no Campeonato Saudita. E o mais natural é que não fosse. Mas o Al Hilal conseguiu mudar as regras do jogo lá e atletas contratados com menos de 21 anos de idade, ainda que depois alcançassem uma idade superior a essa, eles seguiriam tendo autorização para jogar. Então, fizeram um arranjo lá e o Marcos Leonardo passou a ter condição de jogar. Por que se especulou que ele sairia do Al Hilal? Porque o time dele tentou a contratação de Karim Benzema, que está em rota de colisão com o pessoal do Al Ittihad. No fim das contas, o fundo árabe que investe nos 4 maiores clubes do país não conseguiu dar sequência a essa negociação do Benzema. E aí o Al Hilal desistiu de negociar o Marcos Leonardo com o Atlético de Madrid se não houvesse uma reposição. Por que com o Atlético de Madrid e não com o São Paulo? Porque ele iria para o Atlético por empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. O Hilal esperaria que o negócio pudesse acontecer e ele recuperaria os 40 milhões de euros. No São Paulo não há nenhuma chance disso acontecer, portanto, esqueçam, tá? Esqueçam Almada no futebol brasileiro e esqueçam Marcos Leonardo. O Jiu-Jitsu Café. Será que acabou o saudão da base do São Paulo? Marcos Antônio fica? Acredito que sim, Gil. Acredito que sim. Não dá para cravar, né? Até porque o São Paulo conseguiu colocar na vitrine mais alguns bons jogadores. O time do São Paulo na Copinha, bem interessante, né? A partir daí, entender as próximas propostas, dificuldades financeiras. Sobre o Marcos Antônio, há uma possibilidade real de que sim, mas vai depender de até quanto o Flamengo está disposto a esticar a corda. O São Paulo não é um clube capaz de ficar recusando propostas, como, por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro,
que esticou a negociação do Caio Jorge até 50 milhões de euros. Se houver uma proposta de mais ou menos 15 milhões de euros, incluindo o jogador, eu acho que sai negócio. E eu diria mais, eu na condição de dirigente do São Paulo, por 15 milhões de euros faria o acordo, tá bom? Belton Lindomar, que era membro do canal do Nicola há um tempão, acaba de estender a sua membritude. O Alan Santana, temos que apresentar o Bruno Garcês para o scout do São Paulo. Pois é. Pode apresentar também para o pessoal do Palmeiras. E quais os jogadores que o São Paulo está atrás? E o Alisson vai ter oportunidades para jogar? Não estou botando muita fé nessa história não, tá? Relação do Alisson com o técnico Hernan Crespo está longe de ser boa. Não estou botando muita fé. Sobre outros reforços... Peraí. Eu tinha mandado para uma pessoa do São Paulo, você tem chance de o Marcos Antônio pintar no São Paulo. E a pessoa não entendia. Eu falei, desculpa, Marcos Leonardo. Marcos Antônio é mais difícil, né? Boa noite, Nicola. Notícias do meu tricolor. Bom, sobre o São Paulo, é o São Paulo, né, que você está falando? É o São Paulo, tem até o símbolo lá do tricolor. Hoje o Harry Macis decidiu efetivar o Felipe Espíndola, que era assessor de imprensa como diretor de comunicação. Ele fica no lugar que era do Zé Eduardo Martins. O Zé caiu na semana passada, né? Outras mexidas. O Biasotto foi confirmado de volta à função de gerente de futebol da base. O Biasotto tinha problemas com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Tanto que, para não mandarem embora, os caras acabaram colocando o Biasotto meio que sem função no time principal. Biasotto volta e volta a ter poderes no futebol de base, tá? O Moreto vai se sustentando, não se sabe como. O Moreto era alguém muito próximo do Douglas Schwartzman, mas é um dos poucos diretores que seguem no clube. Membro há 36 meses. Nicola, o São Paulo ainda está atrás de um volante, um meia e um ponta. Consegue levantar algum nome em negociação? O meia é uma prioridade no São Paulo, tá? Um camisa 10. Eu posso descartar alguns nomes. Scarpa está descartado, Cauli está descartado. O Cauli eu não sei se dá para descartar ainda, embora o São Paulo tenha descartado, o Cauli está forçando a barra para sair do Bahia. Então pode, a partir daí, pintar alguma negociação, tá? Sobre ponta, dá para dizer que essa conversa deu uma bela esfriada, até porque ponta, em geral, é caro. E sobre o volante, existe o interesse no Alan, mas o Flamengo está condicionando a saída do Alan à negociação do Marcos Antônio. E aí, para o São Paulo, não fica interessante, tá bom? O Tomás Martinez, Otávio em fim de contrato, pode pintar no São Paulo? Deixa eu ver qual Otávio você está falando. É o Otávio do Fluminense? Quem que é? Não acho que é, porque o Otávio acabou de ir para lá, né? Otávio tem contrato até, nem aparece aqui, mas ele chegou no ano passado, né? Otávio, fim de contrato. Será que você está falando do... O meio Otávio, naturalizado português, e Exal Nasser deixou e acertou com o Cadiciá. Você está falando desse que jogava no Porto? Enfim. Me explica aí, ô Tomás, não precisa nem mandar superchat não, me explica qual Otávio que é para eu poder até mandar mensagem para o Rui Costa e companhia, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais respostas por aqui. Não, ainda não. O Boto já viu a minha mensagem em relação ao Marcos Leonardo e não respondeu. O Rui Costa respondeu que a chance de Marcos Leonardo no São Paulo é 0. Fala, minha turma, beleza? Mais um giro de notícias do São Paulo nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Muita informação para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado e especulado no maior clube do Brasil. Então peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, vai ficar sempre atualizado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Fui!